4h33 no horário de Brasília. Muito boa tarde. Você vai ver na edição de hoje, terça-feira, 29 de outubro. Os preços do boi gordo voltam a subir no balizador do GPB. É o que mostram as informações passadas pelos pecuaristas no período de 24 de outubro até as 11 da manhã de hoje. Aumentou um pouco o abate de fêmeas, talvez reflexo de falta de bois ou do descarte de fêmeas em protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. Veja as médias de preço em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E o preço mínimo do boi, apurado pela Scott Consultoria, apontou hoje alta em 15 das 32 praças pesquisadas. No acumulado de outubro, a cotação do boi gordo teve valorização de 4,5%, se considerarmos a média de todas as praças pesquisadas. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o preço subiu 7,6% desde o início do mês. O superintendente estadual do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul se diz otimista com o ambiente para a realização de negócios, principalmente no setor agro. Em entrevista ao Mais Pecuária, o dirigente fala da temporada de captação de recursos do FCO para investimentos em aquisição de máquinas e para a reforma de pastagens. Os preços da carne bovina no Brasil devem se manter altos pelos próximos meses. A avaliação é da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo. Você vai ver as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Hoje à noite, aqui no Canal do Boi, oferta de 250 touros Nelore avaliados e portadores do SEIP, o selo de qualidade reprodutiva. É o leilão virtual da Jacarezinho, com realização da Central Leilões. E as informações da eleição hoje da Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha. A apuração terminou agora à tarde em São Paulo. Esses são alguns dos assuntos que você vai ver a partir de agora no Mais Pecuária. Quatro horas e 36 minutos. O Mais Pecuária desta segunda-feira exibiu trechos de uma entrevista que eu gravei em 2011, portanto, 8 anos atrás, com o pecuarista e escritor Abílio Leite de Barros, que morreu na manhã de ontem em Campo Grande. Ele fez parte de uma das famílias pioneiras na introdução da pecuária e na conservação do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos ver a íntegra da entrevista que foi gravada na casa do pecuarista aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Na conversa exibida no programa Mercado do Campo do Canal do Boi, Abílio de Barros conta os feitos da família nas paisagens pantaneiras. Vamos ver. O escritor e pecuarista Abílio Leite de Barros nasceu em Corumbá, cidade sul-mato-grossense conhecida pelas suas belezas naturais e circuncidada pelo rico Pantanal brasileiro. Cidade também que teve um papel importante na Guerra do Paraguai. Foi palco da Guerra da Tríplice Aliança, quando o Brasil se juntou à Argentina e ao Uruguai para derrotar o país vizinho. Corumbá chegou a ser ocupada pelas tropas paraguaias de 1865 a 1867. A Praça da República, no centro da cidade, foi palco da última batalha. Ali, o Brasil reagiu e expulsou os invasores. Abílio viveu ali, na cidade histórica e bela de Corumbá, por muitos anos com a família, que é uma das pioneiras a chegar no sul do Pantanal. Falou sobre o pioneirismo da família Gomes da Silva e a relação com a família Leite de Barros. Sua família é uma das pioneiras no Pantanal. É a família Leite de Barros que chegou primeiro ou a família Barros? A família Barros. O meu pai, bom, eles são parentes. Meu pai veio para o Pantanal em 1915. O Pantanal já era povoado há pelo menos 20 anos. A família pioneira, realmente, é Gomes da Silva.
E essa família veio de onde, a Gomes da Silva? O Gomes da Silva veio de Cáceres, ou mais exatamente, da fazenda Jacobina, que ainda existe perto de São Luís de Cáceres. Antes da guerra ainda, ele fez uma experiência do outro lado do Rio Paraguai, que é já propriamente no Pantanal da Inhacolândia hoje. Fundou um retiro e levou gado para lá. Mas ele levou esse gado... Até então não tinha pecuária? Não, nessa região não. Mas ele levou esse gado depois de uma enchente, porque primeiro ele começou a criar esse gado na beira do Rio Paraguai e fundou ali o retiro. Aí depois veio a enchente, ele teve que correr com o gado e fundou o segundo retiro, que se chama Firme. Hoje, Fazenda Firme, famosa, foi a primeira fazenda dessa região. Já nessa ocasião, um pouco depois, havia gado na beira do rio Taquari, próximo disso aí. Mas esse homem que fundou essa fazenda, estou chamando ele de homem, mas ele se tornou nobre. O rei deu a ele o título de barão. Foi estranho isso, e é estranho para todo historiador, mas eu interpreto isso pelo temor dos paraguaios, porque ele se instalou exatamente na margem direita do rio Paraguai, que os espanhóis já diziam que aquilo pertencia a eles e não aos portugueses. Então, o rei tinha notícia dos paraguaios que se preparavam para uma guerra, possivelmente de invasão. Então ele imaginou que a invasão poderia ser ali, já que eles reivindicavam aquela terra. Então, eu acho que por isso o rei deu ao Gomes da Silva o título de barão. A família Leite de Barros chega ao Pantanal no início do século XX. Na região havia pouca ocupação de homens brancos. Boa parte das terras ficava nas mãos de indígenas que havia séculos habitavam ali. A relação com a família Gomes da Silva tornou-se forte e se solidificou com a união de dois de seus integrantes. Casaram-se na vila de Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso, Maria Mercedes de Barros e Joaquim Eugênio Gomes da Silva, apelidado de Inheco. O casal foi morar em Corumbá. Por causa da atuação e do espírito empreendedor, Inheco deu nome à região conhecida como Inhacolândia, a maior dos pantanais existentes em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma filha um filho desse barão casou-se com uma Barros, do Livramento. Os Barros são do Livramento, os Gomes da Silva da Jacobina. E no Livramento era uma cidade pequena, próxima de Cuiabá, a uns 20 quilômetros, e a origem dessa cidade foi a mineração. E os bandeirantes é que fizeram a mineração nessa área, que tinha um córrego que ficou famoso na história, o córrego de Cocais. E aí, no córrego de Cocais, que fundaram essa cidadezinha, onde está toda a minha família, Barros e Leite de Barros, tudo veio de lá. E no caso da minha família em particular, família do meu pai e da minha mãe. A destreza dos índios e o papel do cavalo pantaneiro foram tema para o monumento ao índio Guaicuru, que está localizado no Parque das Nações Indígenas, cartão postal de Campo Grande. O índio deitado mostra a prática de proteção dos dardos do inimigo e a posição de ataque. Na época do Brasil Colônia, os índios Guaicuru dominavam o Pantanal. Foram eles que souberam usar e como ninguém o cavalo introduzido pelos espanhóis, tornando-se exímios cavaleiros. Através de cruzamentos e de séculos de adaptação, o cavalo se firmou como raça, pantaneiro, conforme relata o zootecnista Rafael Fagundes Santana. Com a colonização do Brasil, na época que os animais vieram nas caravelas, os cavalos ficaram selvagens, animais vindos da Península Ibérica, e acabaram formando a base da seleção da raça pantaneira. Os animais ficaram selvagens, se espalhando através de seleção natural, foi a origem básica da raça. Qual foi o papel do cavalo pantaneiro nas bandeiras, na época dos bandeirantes? Os bandeirantes vieram, o método que eles utilizavam para se transportar eram os cavalos, e esses acabaram ficando selvagens, alguns, e se juntando ao rebanho que já existia. E o papel dos índios com o cavalo pantaneiro?
Os primeiros a utilizarem os cavalos selvagens que aqui estavam, as manadas grandes, foram os índios guaicurus. Utilizavam o cavalo na Guerra do Paraguai, foi como instrumento de ataque e defesa. O Pantanal brasileiro é dividido em 11 sub-regiões. Pelo lado do Mato Grosso estão os pantanais de Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço. No Mato Grosso do Sul estão as regiões do Paraguai, Paiaguás, Abobral, Aquidauana, Miranda, Nabileque, Porto Murtinho e a maior região de todas, a Inhacolândia, nome dado em homenagem a Joaquim Eugênio Gomes da Silva, apelidado de Inheco, uma das mais importantes personagens da ocupação do Pantanal. Abílio Leite de Barros conta um pouco da história da ocupação pantaneira. O Pantanal foi ocupado todo ele pelos bandeirantes. Ocupado porque o ouro que Cuiabá tinha era em excesso. Em excesso não, mas era muito. Então, no primeiro momento da exploração de ouro, veio muita gente. Muita gente. Tem notícia de uma monção. Uma monção era um conjunto de canoas que vinham de São Paulo para ir para... Iam pelo Tietê, entravam no Paraná, subia o Pardo, aí descia para o Taquari, descia o Taquari, subia o Paraguai e ia para Cuiabá. Então, só uma dessas monções tinha 3 mil pessoas. E ela veio com um governador que queria ver o ouro, a quantidade de ouro que ele queria ver, naturalmente, para saber se o povo estava mandando os impostos certos. Então, era muita gente. E tinha ouro? Muito ouro. Na segunda parte da entrevista, Abílio Leite de Barros lembra como era a produção de charque. Era a forma como a carne bovina era vendida antigamente. Ele fala também da relação com o irmão, o poeta reconhecido em todo o mundo, Manuel de Barros. Ele estudou no colégio interno aqui em Campo Grande desde 7 anos de idade, 8 anos. E quando ele ficou maior foi para o Rio, estudou no colégio Lafayette, depois no colégio de Maristas e acabou depois estudando Direito. Não foi um estudante brilhante. A repórter Rosa Cabral nos leva agora para uma morada muito especial. Lá vivem crianças e adolescentes amparadas pela justiça e por mãos que acolhem. E você também pode fazer parte dessa história. Vamos saber como? Veja na reportagem. Na casa que mora a guardiã Pérola, tem na estante o livro A Violência Faz Mal à Saúde. O reflexo está na pele. Então, desde pequena, pulando de abrigo em abrigo, instituição por instituição, aí veio parar para nós aqui. Acredito que elas ficam com aquela interrogação. O que eu estou fazendo aqui, entende? Por que meus pais me deixaram aqui? Para as crianças pequenas, devagar, nós vamos explicando que o papai e a mamãe, dependendo, vai vir visitá-los nos finais de semana. Para os maiores, nós já conversamos mais abertamente. Alguns já recebem bem, outros se revoltam. E na lucidez do instante, quem sabe, esquecem o tempo? O roteiro é na Casa Criança Peniel, centro-oeste do Brasil, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais de 2 décadas acolhendo. São 27 anos de trabalho de acolhimento institucional, sempre com muita seriedade e comprometimento. Durante esses anos, centenas de crianças e adolescentes passaram por essa casa e saíram de lá com seus vínculos familiares fortalecidos. Convido a todos vocês para conhecer o lindo trabalho feito pela Casa da Criança Peniel para proteger e recuperar as nossas crianças e adolescentes. E por aqui, eu que encontrei a acolhida, entre os pequenos personagens que interagem. O pai, ele nasceu o bebê, ele não saiu. E aí, o que a gente faz numa hora dessa? Deus abençoe você, tá bom?
A linguagem no imaginário, compreensível do jeito particular de cada um, é vítima de maus tratos, da violência, do abuso. A narrativa é forte, eu sei, e dolorida quando deparamos com a realidade. É a própria família a ameaça. O histórico comportamental dos pequenos hóspedes está nas páginas reais, compiladas individualmente. Cada criança, ela tem o seu plano individual de atendimento, onde a gente coloca todas as características, os comportamentos, né? Então, nós temos a vida da criança aqui. Joelma Facchini é pastora. No caminho vocacional, escolheu cuidar. São 26 anos dedicados à Casa Peniel. Questiono sobre a permanência das crianças no lar provisório. O último destino é a adoção. Quanto tempo, em média, essas crianças permanecem aqui até esse processo final? Olha, é muito relativo, né? Nós temos crianças que vão permanecer 6 meses ou crianças que vão permanecer anos, depende da questão familiar. Se não há possibilidade de volta para a família, essa criança já está numa idade mais avançada, já está com 7, 8 anos, a adoção é muito difícil, a adoção tardia no nosso país, né? Não voltou para a família e não tem possibilidade de adoção no Brasil, pode acontecer dela ficar até os 18. A casa é como uma empresa. Mantém trabalhadores dia e noite. Está na lei. Para cada 5 crianças, um cuidador. Hoje, pelo menos 14 pessoas se desdobram para atender a demanda do social ao psicológico. Dona Vera comanda a cozinha há 10 anos. É carne assada, salada de tomate, né? E salada assim com pepino, picadinho bem pequenininho, né? Que eles amam comer isso. E batata cozida. E tudo a senhora que faz no Capricho? Gelatina, né? Ah, sobremesa, gelatina eles gostam. Gelatina com creme de leite é o que eles gostam. Porque a gente sabe que eles são as crianças que precisam do carinho, né? Então a gente passa esse carinho na refeição para eles. No primeiro dia que veio para comer, assim, queria comer tudo, né? Parecia que tudo ia acabar. E aí, quando a gente tirou essa criança para ouvir, ela falou, sentia que vai acabar a comida. E amanhã, né? Amanhã não vai ter. E podemos ajudar o lar? A resposta é sim. No leilão Casa da Criança Peniel, no dia 30 de outubro, às 8 da noite, com convites no Espaço Gourmet, em Campo Grande, e pelas lentes do Canal do Boi para todo o Brasil. E nós estamos com muita expectativa no leilão, porque a causa é nobre. A sociedade, ela tem que ver que existe essa realidade dentro da nossa cidade. O número de crianças que precisam de acolhimento institucional é enorme. Nossa Senhora em Cocal, Rubi e Pérola. Bonito, né? Vamos participar do leilão pelas lentes do Canal do Boi. E a gente te aguarda para esta ação social, ok? Um abraço e até mais. Leilão amanhã à noite, transmissão nossa aqui do Canal do Boi. Será um leilão presencial no Espaço Gourmet do SBA em Campo Grande. E você de fora da cidade pode participar ou dando algum bem que possa ser leiloado. E aí você precisa entrar em contato com a Casa Peniel, é muito simples, pela internet, você localiza telefone, doando o bem que será leiloado ou então comprando, dando o seu lance para aquisição dos bens amanhã no leilão, à noite aqui no Canal do Boi. Intervalo comercial, você tem o nosso WhatsApp, 67992647810. Nós vamos para o comercial com a cotação da novilha. Agora, 5:05 no horário de Brasília, o Mais Pecuária está de volta com destaques de mercado. A Brasil Foods anunciou ao mercado, oficialmente,
que está em negociações com a Agência Saudita de Investimentos para a montagem de uma fábrica de produtos de frango na Arábia Saudita. É que naquele país, os árabes pretendem depender menos de petróleo e a Arábia promove um grande programa de reformas. E entre diferentes objetivos, os sauditas querem desenvolver a produção de carne de frango. Vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Walter Puga tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Puga. Boa tarde, Zaidan. De fato, os sauditas têm objetivos muito claros. Eles querem diminuir, a dependência que eles têm de exportação de petróleo e compra de outros produtos. Por outro lado, a dependência que eles têm de importar carne de frango e produtos processados de frango de outros países. Por isso, há essa proposta que foi anunciada em Riad, lá na capital da Arábia Saudita, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e pela diretoria da Brasil Foods. O investimento nesta fábrica seria de aproximadamente 120 milhões de dólares. Ainda não estão definidos os detalhes financeiros, tampouco o local, a capacidade, o fluxo de desembolso, também a estrutura de capital. Tudo isso vai ser estabelecido a partir de agora. Mas já há um entendimento com a Agência de Promoção de Investimentos da Arábia Saudita para a montagem dessa indústria lá. A ideia é que essa fábrica produza frangos empanados, marinados, também hambúrgueres, entre outros produtos. Agora, esta fábrica vai atender majoritariamente o mercado da Arábia Saudita, mas deve também abastecer países de outras regiões. Agora, vale lembrar também, Zaidan, que os sauditas já aplicaram diversas barreiras contra a carne de frango desde 1917 para cá, desde 2017 para cá, entre as quais o aumento daquela tarifa de importação, ou seja, aquela alíquota que era de 5% foi para 20%. No ano passado, os sauditas já exigiram que os fornecedores brasileiros fizessem um abate diferente, sem sensibilização por choque elétrico, retardando aí a produção. Em janeiro, aliás, diversos frigoríficos foram proibidos de vender para a Arábia Saudita. Agora, no caso da Brasil Foods, a maior restrição agora para a fábrica que existe em Dubai é um bloqueio às compras de alimentos produzidos na fábrica de Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita, vale lembrar, ela é responsável por 30% da demanda dessa unidade. E quando barrou a produção de Abu Dhabi, a coisa ficou mais difícil, a situação ficou mais difícil para a Brasil Foods. O anúncio da empresa ocorreu durante um fórum anual que ocorre lá em Riad, na capital da Arábia Saudita. O evento contava com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, disse para jornalistas que vai interferir para que reverta essa situação da fábrica da Brasil Foods lá em Dubai. Por isso, ela teria aí condições de abastecer não só a Arábia Saudita, mas outros países também. Agora, essa agência de investimentos da Arábia Saudita mandou já representantes para o Brasil este ano com o objetivo de atrair aí companhias brasileiras que desejam investir no exterior. Bom, na ocasião, Sultan Moft, ele é um dos responsáveis dirigentes dessa agência, disse que ele é vice-presidente, na verdade, de atração e desenvolvimento de investimentos dessa agência saudita, de intensificação, expansão dos negócios. Ele disse que as empresas brasileiras, eles gostariam que soubessem como elas podem investir na Arábia Saudita e todas as facilidades que eles oferecem. Bom, os sauditas têm interesse em até 2020, Zaidan, ter dentro do país 60% do seu consumo de carne de frango. Por isso, atraem investimentos lá para tentar, lógico, essa mudança que eles querem fazer no país comece pelo frango. O país é importador de frango, gasta muito com o Brasil no frango. Para você ter uma ideia, nos mercados halal, as donas marcas Sadia e Perdigão faturam mais de 8 bilhões de reais por ano com o mercado saudita. E a Brasil Foods é a líder disparada no mercado de frango halal, que segue aí os preceitos muçulmanos. O Brasil é o maior fornecedor desse produto para a Arábia Saudita, para o Oriente Médio, portanto, é importante que nós tenhamos essa participação lá. Empresas brasileiras ajudando a desenvolver o mercado de carne de frango lá na Arábia Saudita. É o objetivo que os sauditas têm e nós estamos no caminho, Zaidan. É com você. Agora são 5 horas e 24 minutos. Em vídeo divulgado em redes sociais, o pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Leite responde à cantora Anitta. A cantora, você já viu, publicou recentemente
um vídeo em que fala sobre a produção de leite nas fazendas. No vídeo, bastante criticado, a artista diz não recomendar o consumo de leite como forma de manter a qualidade ambiental. Vamos ver o que diz o pesquisador Paulo Martins. Olá, Anitta. Eu vi a sua apresentação no Rock in Rio desse ano pela televisão e vi depois os comentários que você fez sobre as barreiras, os preconceitos que você teve que quebrar para ser a grande artista internacional que você é. E eu te confesso que fiquei muito sensibilizado. Preconceito tem a ver com falta de informação, falta de conhecimento. Eu queria falar sobre leite. Leite é muito importante, principalmente para criança, para todo mundo, mas para criança e para criança de baixa renda. A gente precisa estimular o consumo de leite porque ele é completo. Além disso, tem algumas correlações no mundo, o mundo nos ensina algumas coisas interessantes. Por exemplo, todo país que melhora a renda, melhora o consumo de leite, aumenta o consumo de leite. Vou pegar só dois recentes, caso do Japão e da China, que está deixando de lado aí os insetos, os bambus e está tomando leite. Tem um outro caso interessante, quanto mais a gente evolui, mais ganha prêmio Nobel. E aí também os países que têm mais prêmio Nobel do mundo são aqueles que consomem mais leite. Então, consumir leite tem uma correlação com a evolução de sociedade. Os países que produzem petróleo são países pobres. E toda vez que o petróleo sobe, o preço do petróleo sobe, eles aumentam o consumo de leite, eles aumentam a importação. E tem um último caso que eu acho que é derradeiro, que é da Holanda. A única explicação que a gente encontra para os holandeses serem o povo mais alto do mundo, tanto os homens quanto as mulheres, é que durante um período eles tiveram restrição alimentar e tiveram que basear sua alimentação em leite. E hoje eles são símbolos para nós em termos de vitalidade. No Brasil, a gente já rompeu aquela máxima lá dos Titãs, que dizia que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqui na Embrapa, a gente já superou essa coisa de produzir só alimento em quantidade. A gente está produzindo alimento com quantidade e com qualidade. Não produzir o alimento, mas o conhecimento que gera a essa produção. A gente aqui está em busca de vacas e pessoas felizes. E a gente está gerando esse tipo de tecnologia porque os produtores querem, porque os consumidores querem. Eu queria muito que você aceitasse o nosso convite. Venha aqui conhecer o nosso trabalho. A gente trabalha com leite porque a gente tem por trás o pressuposto de vacas e pessoas felizes. 5 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Você ouviu o pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Leite, o doutor Paulo Martins, que respondeu à cantora Anitta, que recentemente divulgou um vídeo em rede social em que ela recomenda não o consumo de leite para manter a qualidade ambiental, ou seja, a produção leiteira, como tem dito também a produção de carne, através dos bovinos, é prejudicial ao meio ambiente. Então, a informação é o principal remédio para combater informações equivocadas como essa. Eu convido você agora, 5 horas e 27 minutos, a acompanhar uma reportagem especial produzida pela nossa colega Kylie Rodrigues, que é a setorista do Canal do Boi na Embrapa Gado de Corte. A reportagem conta um pouco dos desafios da pesquisa no agronegócio brasileiro. A Kylie conversou com a pesquisadora da Embrapa, recém-aposentada, doutora Cacilda do Vale, sobre desafios e perspectivas da pesquisa no setor. Veja no quadro Tecnologia e Produção. Considerada uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio, é conhecida como a mãe das braquiárias. É de uma família urbana, mas sempre gostou do campo, da parte de fisiologia vegetal. Foi contratada pela Embrapa na década de 70 para resolver o problema do boi sanfona, aquele que ganhava peso nas águas e perdia tudo na seca. Acompanhou a transformação de um Brasil importador, passando a ser exportador de alimentos. Tudo isso foi resolvido, mas daqui para frente, o que esperar?
E eu já começo esse bate-papo com a pesquisadora recém-aposentada da Embrapa Gado de Corte, Cacilda do Vale, fazendo a seguinte pergunta. Em se tratando de pesquisas, como que o Brasil está classificado? As pesquisas no agronegócio tiveram um início fabuloso na década de 70 e nós tínhamos tudo por fazer e havia bastante recurso disponível para pesquisa e demos esse salto de país importador de alimentos para um país grande produtor e exportador de alimentos. O próximo salto é um salto que não é barato, precisaria de bastantes investimentos. O que não acontece no momento porque é uma fase de transição, o Brasil está numa fase difícil econômica, mas eu quero crer que isso é passageiro. Nós já passamos por outras crises e foi possível a gente reverter a situação. Eu creio que há necessidade de um investimento, principalmente nas pesquisas de mais longo prazo. É necessário fazer essas parcerias público-privadas, o setor privado deve investir um pouco mais no avanço dessas tecnologias para que a gente dê um novo salto dentro da agropecuária. Quando o assunto é transferência de tecnologias, a doutora Cacilda menciona que nos dias atuais, as ferramentas têm chegado até o produtor. Agora, com as novas tecnologias e com as facilidades que a mídia eletrônica também está nos proporcionando, nós temos atingido um público muito maior e de uma forma muito mais eficiente. Então, graças a essas novas mídias, nós achamos que estamos fazendo um trabalho mais efetivo e inclusive a gente recebe o retorno dessas reportagens, desses envios de WhatsApp, de vídeos e com isso a gente acaba tendo um feedback bastante mais rápido e mais eficiente do nosso produtor. E como estamos falando do futuro das pesquisas no agronegócio, você me convidou para conhecer então um local bem especial aqui dentro da Embrapa, né, doutora Cacilda? Onde é? Isso mesmo, nós vamos lá até a Casa Telada, onde eu vou lhe mostrar o que poderão ser as futuras cultivares daqui a uns 15 anos. Vamos lá então. Então aqui que é o telado, podemos dizer que é onde os híbridos ficam. É o berçário, doutora? Isso aqui é o nosso berçário. Então aqui foram germinadas as sementinhas dos cruzamentos deste ano. No telado, as mudas são mantidas por um certo período, sempre passando por testes. O grande gargalo nesta etapa são as infestações propositais das cigarrinhas. As mudas que sobrevivem são levadas para outro experimento. Alguma coisa como isto, perfilhando, muito bonito, pode ser já uma futura cultivar daqui a uns 10, 15 anos. Depois de sair do telado, o material vem aqui para o campo, onde vai ser testado realmente. Mas aí não é todo aquele material que vem para cá não, né, doutora? Não, nem teria condições, né, Kylie? Daqueles mais de 10 mil híbridos que estão ali no telado, mais ou menos 1.500, 1.700 se salvam e a gente traz aqui para o campo para começar então as avaliações agronômicas. Aqui a gente já começa com a avaliação de produção de sementes, ao mesmo tempo a gente determina o modo de reprodução e aí se esses materiais são sexuais, eles voltam para dentro do programa de melhoramento e se são apomíticos, são candidatos então a cultivar. Aí a gente faz as avaliações com cortes, período de chuvas, período de seca e depois alguns dos 20, 25 melhores é que a gente então multiplica a semente e faz os ensaios regionais. E finalmente nesse funil, 1 ou 2 são passados então para os ensaios sob pastejo. No final, quem bate o martelo é o boi, medindo o desempenho. Só assim a equipe de pesquisa terá a indicação de que o material está realmente dando o desempenho necessário, seja com ganho individual, por área, acrescentando características às cigarrinhas, tolerância ao período seco, valor nutritivo. Tudo é medido em cerca de 10, 15 anos de avaliação. A pesquisa leva tempo, dedicação, amor pelo que se faz. Quem tem 44 anos de experiência sabe muito bem que a paciência é a arte de esperar, mas que no final, todo esforço e dedicação vale a pena.
Qual é o sentimento que fica, doutora Cacilda, em você, conhecida mãe das braquiárias, né, contribuído tanto aí para o agronegócio brasileiro? Então, a sensação é de bastante... É estranho, é uma sensação de estar dividida, porque eu saio, na verdade, bastante tranquila, porque o trabalho que eu iniciei está em muito boas mãos aqui dentro da Embrapa. Nós temos os herdeiros do nosso trabalho aqui, mas ao mesmo tempo é uma sensação de que eu gostaria de acompanhar ainda esses híbridos que estão saindo agora. Então eu estou me afastando, mas bem devagarzinho, mas a sensação é de missão cumprida. E em nome de todos, então, eu desejo sucesso, toda sorte aí do mundo para a senhora. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Kylie. Agora, 5h35 no horário de Brasília. O preço médio da arroba do boi gordo acumula alta em 10 meses em Mato Grosso do Sul. O dado foi divulgado pela FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. A Renata Ferreira tem mais informações. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que acompanha o Mais Pecuária. Zaidan, a alta acumulada da arroba no estado sul-mato-grossense nos 10 primeiros meses deste ano é de 12,36%. O preço médio foi negociado a R$ 157,77 em 25 de outubro. Esse valor com fundo rural para pagamento à vista. Essa alta foi puxada pelo aquecimento das exportações. Como já vimos aqui no Mais Pecuária, Zaidan, até a terceira semana de outubro, o Brasil exportou em média 7.700 toneladas diariamente e, historicamente, no segundo semestre do ano, as vendas são superiores ao primeiro. A perspectiva é de aumento também do consumo interno, acompanhando o aumento de empregos em vagas temporárias e também o pagamento do 13º salário. Agora, Zaidan, no caso da arroba da vaca, a valorização no período foi de 13,85%, atingindo o preço médio de R$ 147,67, isso do estado de Mato Grosso do Sul. Só para lembrar que o estado de Mato Grosso do Sul é o quarto maior exportador do Brasil, respondendo aí por 11% do faturamento nacional. No acumulado do ano, o estado faturou mais de 527 milhões de dólares com as exportações de carne bovina, tanto in natura, industrializada e miudezas, apresentando o crescimento de 22% se comparado ao ano passado, ao ano de 2018. É com você. Obrigado, Renata. Agora, nas informações da Casale, você conhece um dos equipamentos da empresa que atua no segmento de máquinas para a alimentação de rebanhos de gado de corte e de leite. Amplie o retorno do seu investimento, aproveitando os resíduos orgânicos produzidos pelo gado. Transforme o seu esterco em adubo orgânico e distribua com a LEC da Casale, a melhor espalhadora de esterco sólido do mercado. Trabalhando desde 1990 com a LEC, a Casale colocou todo o seu know-how e o que melhor observou no mundo em sua nova versão, lançada em 2014. Uma de suas grandes inovações é a utilização do aço galvanizado a fogo de alto grau de proteção contra a corrosão. Alta performance, baixo custo operacional e grande vida útil. A LEC distribui em uma faixa de até 12 metros, controlando a quantidade distribuída por hectare através da regulagem da velocidade da esteira e da abertura da comporta. A LEC foi projetada para durar sob severas condições de trabalho. Possui esteira transportadora com correntes calibradas super reforçadas, motor redutor hidráulico de alta qualidade e 2 potentes helicoides também em aço galvanizado a fogo. Toda essa estrutura é importante para suportar pequenos resíduos como pedras e pedaços de pau que vêm comumente misturado ao esterco. Além disso, possui um robusto chassi com um exclusivo cabeçalho com feixe de molas que reduz o impacto no trator e na caçamba. A LEC trabalha também com a distribuição de resíduos de cama de frango, compost barn e compostos orgânicos minerais. A LEC tem como opcionais o rodado Tandem, o kit suplemento de carga para transporte de silagem e o kit para aplicação de calcário para reforma de pastagens.
A LEC é, sem dúvida, a melhor solução para a distribuição de resíduos orgânicos para aumentar a sustentabilidade e os ganhos de sua fazenda. Tenha você também uma LEC e produza mais com a Casale. 5h39 no horário de Brasília. Destaques agora para o mercado financeiro. Depois de valorização nos últimos dias, o dólar comercial manteve relativa estabilidade hoje pela manhã, mas à tarde voltou a avançar frente ao real. É que os investidores estão cautelosos às vésperas das reuniões que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e o Banco Central aqui do Brasil farão nesta quarta-feira para definir taxas de juros. Vamos voltar à BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, com Walter Pulga Júnior, que traz mais informações. Pulga, o que se espera amanhã dessas reuniões? Alguma mudança significativa poderá acontecer? Poderá sim, Zaidan. Os operadores do mercado comentam que no Brasil há uma projeção já estimando uma redução de 0,50 ponto percentual no juro básico agora amanhã. Cairia aí para 5% ao ano a taxa Selic, né? Já nos Estados Unidos, o corte deve ser de 0,25 ponto percentual em função aí de uma desaceleração da economia global. Bom, amanhã também será conhecida, e os jornais divulgam isso hoje, a primeira leitura do desempenho da economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre agora. Portanto, os números que sairão da economia americana devem definir aí o comportamento do mercado quando falamos de dólar, quando falamos também de investimentos, né? Fora isso, há dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos que saem na sexta-feira, portanto, são números que devem alterar. Agora, o humor do investidor não mudou, muita cautela, viu? Hoje pela manhã, o dólar chegava a operar em baixa, em alguns momentos, chegou a cair para R$ 3,98 mais 56, mas em seguida reagiu. Reagiu, oscilou bastante, mas ficou perto da estabilidade. No final da tarde, veio em alta de novo. O dólar terminou a R$ 4,00 mais 25, ou seja, a R$ 4,00 mais 30, vamos dizer assim, né? Na verdade, ligeiramente acima de R$ 4,00, subiu 0,28%. Agora, importante notar que essa redução de juro básico na economia brasileira estimula também o mercado de ações, né? O que nós tivemos recentemente foi uma alta no mercado de ações, mas hoje tivemos uma queda, né? Um ajuste. Depois de toda a forte alta, normalmente vem aí o que a gente chama de realização de lucros, né? Quem conseguiu aí auferir lucro com compra de papéis na baixa, na alta vende um pouco. É natural que isso aconteça. O nosso índice Bovespa terminou aos 107.556 pontos, veio em queda durante todo o dia, oscilando em alguns momentos. Na máxima chegou a passar de 108 mil, foi a 108.195 pontos, mas não resistiu. No final caiu 0,58%. O que nós temos no fechamento do índice Bovespa são 107.556 pontos, ou seja, distante aí da máxima do dia. Bom, o mercado vai trabalhar com cautela até que sejam anunciadas as decisões do Banco Central dos Estados Unidos e do Banco Central Brasileiro. A reunião do Copom termina amanhã, mas o resultado só sai após as 18 horas. Portanto, o mercado deve manter amanhã, quando eu falo mercado financeiro, deve manter uma certa cautela. A expectativa é de que o dólar se mantenha também amanhã perto dos R$ 4,00, salvo alguma notícia do exterior que possa alterar esse quadro. É com vocês, Aidan. Obrigado, Pulga. E hoje, mais cedo, 7 horas, daqui a pouco, portanto, no horário de Brasília, tem o leilão da Jacarezinho. 250 reprodutores Nelore, avaliados pelo genoma, avaliação por DNA, e todos portadores do CEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção, que é um selo que atesta a qualidade reprodutiva do animal. Aí estão alguns dos reprodutores que estarão na oferta hoje à noite, mais cedo, importante destacar, com realização da Central Leilões. 250 reprodutores Nelore. Nós vamos para o intervalo comercial com a cotação da novilha.
Agora são 14 minutos para 6 no horário de Brasília, 14 minutos para 5 em Mato Grosso, para onde a gente vai agora, no nortão do estado, para Sinop. Ricardo Nicolau Leilões, o Arnaldo Campos, vai falar dos eventos da leiloeira nos próximos dias. Arnaldo, seja bem-vindo. Arnaldo falou, mas a gente não ouviu. Vamos melhorar isso. Daqui a pouquinho a gente volta a Sinop. Ontem à noite, o SBA e a Bonanza Agro lançaram oficialmente uma parceria comercial que envolve os segmentos de nutrição animal e de máquinas e implementos agrícolas. O lançamento foi transmitido pelo Agrocanal, emissora do SBA, direto do Espaço Gourmet. A repórter Rosa Cabral acompanhou tudo e traz as informações. Os bastidores nos preparativos para uma transmissão. O ao vivo nos programas. A nutrição que faz a diferença para o rebanho. A máquina que acelera no campo. O giro nos princípios, missão, visão, valores. Da equipe que movimenta o agro. É um pouco da compilação do roteiro para a reportagem, pautada pela confiança. O SBA e o Pecuária BR abrem as portas para uma nova parceria. Entra em cena a empresa Bonanza Agro, que vem para nossa casa baseada na credibilidade. Eu tenho certeza que quem conhece o Canal do Boi, conhece a sua diretoria, já sabe que não colocaria qualquer empresa dentro do seu berço aqui para fazer um lançamento de um produto desse. Então isso para nós, Bonanza Agro, para a nossa família Bonanza, já somos entendidos como credibilidade. E assim, no cálculo da confiança, a empresa lançou nacionalmente a linha de produtos nutricional assinada pelo pesquisador Rogério Mainoli. Ao vivo, na palestra, mostrou para o Brasil e para os convidados no Espaço Gourmet do Canal do Boi, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os novos conceitos no uso do fósforo utilizados em suplementos minerais destinados à produção de corte a pasto. O que nós trouxemos foi uma visão um pouco mais moderna a respeito dos processos de suplementação, das exigências dos animais, da forma como a gente atende essas exigências e dos resultados, especialmente os resultados financeiros que a gente tem em fazer adequações no uso desse elemento na suplementação mineral. Quando fala de maneiras, formas mais modernas, na prática, o que isso significa, por exemplo, em rentabilidade numa fazenda? Significa que quando nós tratamos a suplementação mineral como o agricultor trata a agricultura de precisão, ou seja, com o uso muito bem feito dos elementos que são necessários para fazer essa suplementação, a gente otimiza os custos, otimiza a utilização desses recursos. E suplementos minerais para a criação de gado de corte são o primeiro item nos insumos que compõem a planilha de custos da produção animal. E como a empresa Bonanza Agro está ramificada nos negócios que movimentam o campo? A resposta está nos cálculos da fórmula econômica de baixar custos para o produtor rural. Tenho qualquer produto que o produtor precisar comprar. Se ele quiser insistir com o que ele já usa, ou se ele tem confiança no que ele já usa, eu também tenho esse produto. Nós, Bonanza Agro, também temos. Mas a nossa intenção na nutrição animal para a pecuária é baixar os custos. Conseguir fazer um produto de preço acessível, onde vai baixar o custo do produtor para ele poder fechar a conta do rebanho dele no final da operação de venda. E a raiz dos negócios é de mão dupla no fechamento das contas. Vamos dar o exemplo no comércio de grãos. Chamamos clientes para participar das negociações de grãos que nós desenvolvemos dia a dia. Nós conseguimos dividir o lucro com ele de cada operação. Então nós temos uma média um pouco acima da nacional nos ganhos. Então ele tem uma lucratividade melhor do que, por exemplo, Bolsa de Valores ou qualquer outro mercado. A gente não trabalha com nenhum tipo de derivativo da Bolsa de Valores. Tudo que a gente faz é no mercado físico. A empresa trabalha ainda com a linha de tratores Marrenda. As máquinas oferecem simplicidade e robustez, garante o coordenador comercial, que diz ser a única empresa no Brasil que oferece 5 anos de garantia. Frente à concorrência, nós podemos estar
entregando no mínimo 15% de economia de combustível. Então, nós vemos isso com um critério bastante sofisticado de apresentar tecnologia, de uma maneira acessível, com manutenções periódicas que são de fácil acesso às concessionárias na sua rede concessionárias que está bem distribuída pelo país. Hoje figuramos entre já as 7 maiores marcas do Brasil e pretendemos chegar em breve aí entre as 3 maiores, não só em produção, mas também em venda. E após a venda, como é que é a dinâmica da assistência técnica? Pois bem, freguês, você recebe lá na propriedade o seu José Carlos. Eu que vou estar fazendo essa assistência técnica junto com o produtor e também tirando todas as dúvidas que vier ocorrer durante essa utilização do trator. Então, estou à disposição para fazer todo esse trabalho da Bonanza Tratores junto com o Trator Mahindra. Viu que empresa interessante? E lhe passou pela cabeça fazer parte do portfólio de colaboradores? Eu vou dar uma mãozinha, ok? Renan, tem possibilidade, agora que o grupo expandiu os negócios para o Mato Grosso do Sul? Temos vaga, temos oportunidade de emprego também, estamos contratando veterinário, zootecnista, vendedores, tá? Motorista também para estar fazendo entrega. Então, inclusive, quem quiser até anotar aí, já fica o contato já. 67 999 12 1004, tá? Então, pode estar entrando em contato, envie seu currículo, tá? Se quiser mandar também no e-mail, gg@bonanzagro.com. Se tiver experiência também, muito bom, mas se não tiver também, a gente bate um papo e todo o currículo será muito gratificante para nós. Valeu, Renan! E assim encerro a reportagem desejando sorte para o Grupo Bonanza, que escolheu a nossa casa para mais um capítulo da sua história. Até breve, turma! 5h53 no horário de Brasília, vamos voltar a Sinop, no norte do Mato Grosso. Ricardo Nicolau Leilões, o Arnaldo Campos vai trazer os destaques da leiloeira para a gente. Arnaldo, seja bem-vindo. Olá, Zaidan, muito boa tarde. Obrigado, Zaidan, sempre abrindo aí as portas da sua casa para a gente nos finais de tarde, né? Muito bom poder dar notícias dos nossos eventos através do SBA, dentro da programação do SBA. Vamos falar do nosso Boi em Pauta agora. Dia 6 de novembro tem Boi em Pauta especial, um Boi em Pauta diferente, um Boi em Pauta que vai trazer gir leiteiro de muita qualidade, num trabalho lá do Chico Manzi e do Maurício Campiolo. São vacas paridas, vacas prenhas e novilhas. Pode até trazer as imagens. Isso, o SBA já vai trazendo as imagens para a gente lá da vacada. Tá aí a vacada, vaca prenha, vaca parida, filhas do Jaguar, do Sansão, do Castelo de Cubera, um gadão. Produtos de FIV. O Chico Manzi e o Campiolo desenvolveram esse projeto ali na Baixada Cuiabana e tem agora à disposição aí 20 lotes do mais alto padrão. A gente sabe que o gir hoje em dia já não é tão usado para a produção de leite mais, mas é muito usado para a produção do girolando, né? É a base para fazer o girolando de qualidade, quando você usa a rusticidade do gir com a produtividade do holandês, e aí é um casamento perfeito, né? A gente tem alta produção, com desempenho, com durabilidade de teto, de produção e tudo mais. Então, oferta de animais gir do mais alto padrão no próximo dia 6, no nosso Boi em Pauta especial. E logo na sequência, viu, Zaidan, da oferta dos 20 lotes de gir, a gente vai ter animais de corte. As filmagens já começaram, então assim, a gente já tem alguma filmagem já mais na região norte, principalmente na região de Alta Floresta, tem alguma coisa ali mais próxima a Piacasa. Então, assim, as filmagens já iniciaram. Esse Boi em Pauta deve trazer 1000 animais para cria, recria, engorda, machos e fêmeas, num momento onde o mercado é muito pouco ofertado e muito demandado, tá? Muita demanda para a reprodução, ela é muito forte. Então fique atento a essas oportunidades. Você que deseja filmar os seus animais com a gente para esse nosso Boi em Pauta do dia 6, entre em contato. Fale com a equipe Ricardo Nicolau Leilões, no escritório de Juara, no escritório de Alta Floresta, aqui no escritório de Sinop, e a equipe vai até a tua fazenda, filma, identifica, pesa e organiza tudo
deixe os seus animais no jeito para que possam ser apresentados no dia 6 de novembro. Mais informações sobre esse evento da oferta de gir leiteiro e também do nosso Boi em Pauta, é só entrar lá no site, ok? www.ricardonicolaoleilões.com.br. Bom, e eu sigo por aqui porque eu quero dar o recado também da Jacamim. Jacamim está chegando, é dia 12 de novembro, oferta de reprodutores de altíssimo padrão, com a chancela de qualidade da marca Jacamim. 60 reprodutores com avaliação pelo PMGZ, com avaliação pela NCP, todos eles com registro definitivo. Você vê aí uma torama, eu brinco que ela é digna de muito respeito, né? Uma torama que vem com 36 meses de idade média, vem com 840 quilos de peso médio, uma torama realmente extraordinária, feita de baixo para cima, com muito capricho, com muito esmero, com muita atenção pela equipe da Fazenda Jacamim, né? Se quiser trazer para mim o lote 2, pode trazer, eu mostro alguns lotes individuais lá, pode trazer o lote 2, a gente vai mostrando alguns lotes individuais, né? Vai mostrando um pouco do gado. A Jacamim realmente situada ali na região de Nova Mutum, e a gente vai facilitar esse frete, viu? Então você, amigo de casa que está nos acompanhando, a gente vai facilitar esse frete para toda a região Médio-Norte, região norte do estado de Mato Grosso. Tá aí o lote 2 já está na tela, lote 2 já chegou na tela ali, e eu vinha dizendo que a gente vai facilitar o frete para os amigos de casa, o financiamento é próprio, né? São 30 parcelas, 5 parcelas duplas, mais 20 parcelas mensais, então assim, as condições são muito facilitadas. Hoje está muito fácil, viu, Zaidan, de você comprar genética de qualidade. Imagina você comprar um reprodutor como esse, em 30 parcelas, né, sem juros, sem correção monetária. Você segue vendendo bezerro hoje à vista, bezerro super valorizado, bezerro hoje de 1.400, 1.500 aqui na região de Sinop, mas na região de Colíder é uma realidade. Pode trazer para mim o lote 3, pode trazer o 3 lá. USP em backup agora, vamos mostrar um filho do USP em vaca backup. Então, como eu vinha dizendo aqui, você pega esse bezerro aí de 1.400, 1.500, você vai pegar um touro desse com 6 bezerros, você está comprando um touro nesse padrão aí. Quer dizer, ficou muito fácil, né? Um touro nesse padrão aí sempre foi 10 bezerros para comprar. E hoje você está comprando aí por um preço diferenciado, né? Então tem que realmente aproveitar essas oportunidades aí. Vamos trazer o lote 4 então. Vamos trazer o filho do campeão em USP agora. Traz o lote número 4 para mim, com 43 de CE agora, hein? 908 quilos, 21,89 de índice ABCZ. Eu gosto muito desse touro, ele chama atenção muito pelo seu comprimento corporal, um garrote muito comprido, de uma pelagem muito firme, raçudo, de uma estrutura muito forte e muito bem avaliado. Garrotaço da cabeceira mesmo. Que garrote, hein? Esse lote número 4, um lotaço mesmo, campeão em USP, de encher todas as medidas. Então vamos lá, traz o lote 5 então, pode trazer o 5 para mim, traz o Sherlock agora em vaca vascaíno, vamos mostrar o lote número 5, Sherlock em vascaíno, tá aí ó. Outro garrote que chama muita atenção pelo arqueamento de costela e profundidade, né? Você vê que ele é arqueado e profundo. Aí tem uma linha dorso-lombar larga, essa pelagem firme, né? Pelagem cinza, tá com testosterona sobrando, né? Tá pronto para produzir bezerro de qualidade, um garrotaço também. Então vamos lá. Bom, para fechar então, vamos ao lote número 7. Traz o 7 lá para fechar. Traz o 7 lá. Gosto muito do lote 7 também. 874 quilos, vai fechando a nossa amostra aqui, o lote número 7. Tá aí outro garrote raçudo, uma barbaridade. Lote 7, já do chifre chato, penteado, um garrotaço, né? Bom, dado o recado, queria lembrar o seguinte: todas as informações, todas elas estão juntamente com o catálogo disponível no site da Ricardo Nicolau Leilões. Então é muito fácil. Você entra lá, finalzinho de tarde, acessa o site, visualiza o catálogo com o pedigree completo, com as informações de avaliação genética completa e faz a sua escolha, ok? 12 de novembro é o nosso encontro com a Jacamim, às 20 horas, horário de Brasília. Zaidan, forte abraço, obrigado aí. Valeu, forte abraço, Arnaldo Campos, da Ricardo Nicolau Leilões. Agora, às 6 horas, no horário de Brasília, o Canal do Boi transmitiu ontem à noite o leilão virtual de touros Nelore do Golias, edição Prime. Renata Ferreira, como é que foi o resultado? Quais são os números do leilão de ontem?
Zaidão, o resultado não poderia ser outro, né? Sucesso total de vendas. Dá só uma olhada nas médias desse leilão. Preço médio dos touros ficou em R$ 14.760, das novilhas R$ 14.500 e das doadoras fechou em R$ 21.375. O leilão Nelore do Golias contou com a transmissão do Canal do Boi nesta segunda-feira. A marca Nelore Golias é conhecida pelo resgate da linhagem do Golias, touro importado da Índia, de aptidão para a produção de carne, com alto índice de marmoreio e produção de leite. A oferta, como vimos, foi de touros, novilhas e doadoras, com a realização da Central Leilões. Sucesso total, né, Zaidan? Bom, já era esperado, Renata, porque é uma marca muito conhecida. Hoje, as grandes boutiques de carne do país têm a carne do Nelore do Golias. E hoje à noite, daqui a pouco, mais cedo, 7 horas no horário de Brasília, agora são 6 horas e 2 minutos, daqui a 1 hora, menos até, 7 horas tem a oferta de 250 reprodutores da Jacarezinho. Os animais são avaliados pela genômica e são portadores do CEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção. Essa é uma imagem geral dos touros da Jacarezinho. Serão 250 abrindo a temporada 2017 da Jacarezinho. A realização é da Central Leilões. Chamo a atenção para dizer que o leilão começa mais cedo em função da grande quantidade de reprodutores, 250. Então, o leilão começa mais cedo, 7 horas, aqui pelo Canal do Boi. Por isso, o Mais Pecuária vai terminar mais cedo nesta terça-feira. Você já viu aqui agora há pouco o lançamento da parceria do SBA com a Bonanza Agro, ontem à noite no Espaço Gourmet do Canal do Boi. Durante o lançamento, eu conversei com o superintendente regional do Banco do Brasil, em Mato Grosso do Sul, o Sandro Grando. Nós falamos sobre o ambiente da economia do país e também da abertura de propostas para a captação de recursos do FCO, o Fundo do Centro-Oeste. Vamos acompanhar a conversa. O Banco do Brasil reabriu o recolhimento de propostas para financiamento através do FCO, o Fundo do Centro-Oeste, no início de outubro. Para falar desse assunto, nós vamos conversar com o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Sandro Grando. De quanto foi essa verba disponibilizada? Zaidan, nós tivemos um suplemento de orçamento no mês de outubro, em decorrência de um acordo firmado pelo nosso governo do estado, um apoio muito grande, na ordem de 335 milhões. Esse valor foi destinado ao aporte para o FCO Rural, né, e com isso a gente conseguiu reabrir a linha no dia 8 de outubro e já está tendo uma demanda muito expressiva de recurso, de propostas em estudo propostas já deferidas, o qual, na verdade, a gente entende que o recurso não será suficiente para atender todas as demandas, mas o mais importante é dizer o seguinte: se nós não conseguirmos atender a demanda até dezembro, em janeiro tem recurso de novo. Importante é frisar que o FCO, que é uma linha para investimento do agronegócio, uma linha para investimento no nosso setor, ele tem prazo adequado, taxas muito acessíveis e atende à necessidade dos nossos agricultores, do nosso agronegócio. Quais são as principais demandas? Em que o produtor vai aplicar esses recursos? A principal demanda são máquinas e equipamentos. Nosso agricultor investe muito em máquinas e equipamentos, mas não é só isso. Nós estamos tendo uma demanda muito expressiva na área de armazenagens, né, uma procura muito grande. Nós estamos tendo uma procura expressiva quando se fala na correção de solos, né, no melhoramento tanto do grão quanto da pecuária, e o FCO atende toda essa demanda. Reforma de pastagem está incluída, então? Está incluída a reforma de pastagem, melhoramento de cerca, de estábulos, ou seja, atende a necessidade de investimento que o nosso pecuarista tem, o FCO atende. E o mais importante é frisar o seguinte: o pecuarista que está começando a investir muito na nossa
na atividade, ele tem o Banco do Brasil como um grande parceiro na linha do FCO para atender as demandas que ele tenha quando se fala em melhoramento da sua propriedade como um todo. Tem algum limite por CPF? Tem limite sim, mas o limite principal dentro do contexto do FCO é o limite de pagamento do projeto, né? A gente consegue atender projetos dentro da magnitude do FCO, até 500 mil é um valor que não precisa de carta consulta, acima de 500 mil de carta consulta, e a gente tem aí que sempre fazer uma análise personalizada de cada projeto. Mas o banco está junto aí para atender o nosso cliente, e o que eu peço a todos os clientes: tem um bom projeto? Visite uma agência do Banco do Brasil e fale com o nosso gerente. Nós estamos caminhando um ano de reestabilização da economia do país para uma taxa de juros anual, a Selic, na casa de 5%. Ela já está em 5,5%, deve cair para 5% e talvez até dezembro menos ainda a taxa de juros. Como é que estão as taxas hoje dos bancos? Elas estão compatíveis com essa redução da Selic? Sim, eu diria que as taxas de juros, principalmente falando no ramo do agronegócio, elas estão muito adequadas à rentabilidade do segmento. Eu friso muito que a gente precisa trabalhar o atendimento ao cliente de forma rápida e eficiente para que ele sempre tenha uma boa aquisição. Mas as taxas de juros do banco, dentro do segmento do agronegócio, são bem adequadas dentro da sua rentabilidade da atividade. Nós temos ouvido muito nas entrevistas que a gente exibe na nossa programação de que o ambiente econômico no Brasil tem melhorado muito. E essas pessoas até citam, por exemplo, as reformas importantes que estão sendo aprovadas, a Lei da Liberdade Econômica, a MP do Agro. Na avaliação do senhor, isso cria um ambiente favorável para o produtor tomar o crédito e investir? Eu digo mais do que isso, eu digo que o produtor, ele busca sempre tecnologia. Então ele investe porque ele é um segmento que ele quer produzir mais, ele quer gerar mais riqueza. Então o produtor, tendo o recurso na hora certa, de forma correta, ele busca tecnologia para produzir mais. Eu digo sempre o seguinte: o Banco do Brasil, como principal parceiro do agronegócio no Mato Grosso do Sul, está ao lado do nosso produtor rural para que ele possa sempre aplicar tecnologia, aplicar na hora correta todo o seu conhecimento para que a gente possa gerar mais rentabilidade dentro da atividade econômica do agronegócio. O senhor está otimista com a economia do país? Muito otimista. Eu entendo que a gente precisa valorizar muito o segmento. A preocupação é com a chuva, mas otimista com relação ao segmento, porque a gente tem visto uma evolução quando se fala num bom plantio, num bom preço do nosso commodities lá na frente, o agricultor fazendo a sua proteção, o agricultor olhando para o seguro como algo que traz benefício a ele, o nosso agricultor fazendo uma trava de opções de futuro, ou seja, ele está evoluindo e diminuindo, sim, os riscos da atividade. Como falei, a preocupação é só a chuva, mas a gente vê uma evolução muito grande quando se fala no segmento, o pessoal se instruindo melhor, buscando conhecimentos, e não dá para hoje ficar simplesmente trabalhando com riscos, tu tem que minimizá-los. Então, um seguro é importante para a atividade, uma trava de preço futuro é importante para a atividade, uma boa compra é importante para a atividade, para que a gente possa ter uma boa rentabilidade na atividade do agronegócio. Se o agronegócio vai bem, ele movimenta toda a economia, principalmente no Mato Grosso do Sul, é o principal segmento aqui no estado, que ele gera receita na indústria, no comércio, em todos os demais mercados. E a gente tem visto nosso cliente muito preocupado com buscar esses conhecimentos. Otimista sim sempre, porque o Banco do Brasil quer ser o grande parceiro dos nossos clientes aqui no Mato Grosso do Sul. A consolidação e a abertura de novos mercados para os nossos produtos do agro do Brasil, vamos falar recentemente a visita
a missão brasileira, chefiada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente nas Arábias também, essa abertura traz incentivos para investimentos no setor agro aqui no país? Com certeza, né? Abrindo novos mercados, é mais um público que a gente pode atender, é o nosso produto indo para novos mercados, novos países, né? A gente tem aqui a questão dos novos frigoríficos que foram habilitados para vender para a China. É um novo mercado que se abre, ou melhor, um grande mercado que se abre. Isso faz com que o nosso produto passe a ter um grande valor. A gente também está muito otimista aí com a rota bioceânica, né? Trazendo novos benefícios para o Mato Grosso do Sul. Nós passamos a ser uma linha de logística importante, né? Ligando ao Pacífico. E nós entendemos que o nosso segmento, atuando fortemente na produção ou na produtividade, a gente vai gerar muita riqueza para o nosso estado. Eu conversei com o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Sandro Grando. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Zaidão. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. E dizendo mais uma vez, um bom projeto, o Banco do Brasil quer ser parceiro. Visite nossas agências, fale com nossos gerentes. 6h12 no horário de Brasília. Veja na reportagem como o feno compactado em briquetes é usado para melhorar a nutrição do gado. Vinícius Souza e Auro Nascimento conheceram o Bricfeno em Minas Gerais. Em Tupaciguara, visitamos a fazenda Água Azul. Fomos conhecer de perto mais um case de sucesso do produto. A propriedade enfrentou problemas com a alimentação do seu rebanho. Aqui na fazenda Água Azul houve um problema com intoxicação alimentar. Os animais tiveram um surto de diarreia. Foi aí que o Fábio descobriu o Bricfeno. E o produto, logo após 3 dias de uso, fez com que todo esse curso fosse cortado e os animais voltassem a ganhar peso. Nós entramos com a dieta total, numa ração, e realmente não adaptou. E durante 15 dias eu não consegui cortar a diarreia, né, intoxicação, e passou os 15 dias, eu tive que entrar com o Bricfeno. É muito comum no confinamento enfrentar problemas relacionados à dieta dos animais. Hoje o Fábio usa o Bricfeno diariamente e os animais ganham cerca de 2 quilos ao dia. Eu estava perdendo, do jeito que eu estava fazendo, eu estava perdendo. E aí depois de lá para cá, você vê, essa boiada está com 55 dias fechado e vocês estão vendo aí, ó, o que ela virou. A praticidade no uso do volumoso facilita no tratamento dos coxos. Misturado a outros produtos, a dieta do gado atinge ótimos resultados. Mas será que o Fábio comprova esses resultados? 100%. Bricfeno, o alimento certo para o seu rebanho. A produção de carne suína da China deve cair 60% no 4º trimestre do ano. Você vai ver os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Fique com a cotação da vaca pronta para abate nas regiões sudeste e sul do país. Seis horas e 17 minutos no horário de Brasília. A produção de carne suína da China deve cair 60% no 4º trimestre do ano. É o que projeta o banco japonês. Renata Ferreira, quais são os detalhes? Zaidan, essa queda na produção suína na China, segundo projeção do banco japonês, ocorre em virtude da peste suína africana, que dizimou em cerca de 41% do plantel chinês. O banco considera que a atual crise de produção de carne suína no gigante asiático está afetando diretamente o crescimento econômico do país. Na análise da instituição financeira, o recuo trimestral do setor de suínos tende a reduzir em cerca de 0,12 ponto percentual o crescimento real do produto interno bruto chinês. O banco estima ainda que a produção de carne suína representa aí aproximadamente 1% do PIB do país chinês. Zaidan. Obrigado, Renata.
Um telespectador de Piranhas, interior do estado de Goiás, mandou uma dúvida para a gente no nosso WhatsApp. Coloca aí para a gente, por favor, Samuel. Aí está o nosso WhatsApp para que você mantenha contato com toda a nossa equipe. Pois é, esse telespectador de Piranhas, Goiás, enviou uma dúvida pelo WhatsApp. Ele tem um touro com problema de umbigueiro e quer saber como lidar com a doença. O repórter Vinícius Souza foi até um médico veterinário e agora você, principalmente o nosso companheiro de Goiás, confere a resposta. Vamos ver. O umbigueiro é, na verdade, uma lesão no prepúcio do touro. Geralmente, o problema ocorre quando o animal tem um umbigo comprido. Pastagem suja e problemas de infecção, como a IBR, também podem ser agravantes para a enfermidade. Então, uma vez identificado o problema, o ideal é tratar, você tira o touro do rebanho das vacas, porque senão ele vai continuar montando nas vacas e vai continuar se machucando. Então tira, isola ele das vacas, coloca num piquete onde não tenha pasto alto, para esse prepúcio não ficar esfregando no capim, e faz o curativo sem usar substâncias irritantes, como os mata-bicheira da vida, aqueles roxinhos que o pessoal usa bastante. Aquilo queima e aumenta a lesão no prepúcio. Sem dúvidas, essa enfermidade é uma das principais causas de descarte de touros no Brasil. Ela é mais comum nas raças zebuínas e para esse período de estação de monta é muito prejudicial porque afeta na reprodução dos animais. É um período chuvoso, né, onde tem maior postura de mosca. O touro está trabalhando, então ele tem maior predisposição de se machucar ou se contaminar com IBR. Realmente é o período que maior acontece esse problema. Prejudica a reprodução do animal. O touro para de reproduzir, ele inviabiliza, podendo fechar o prepúcio a ponto dele não conseguir nem urinar. Se os devidos cuidados não forem tomados, a doença pode se tornar crônica. E aí o tratamento já não surte efeito, o tratamento clínico. É muito comum o proprietário, tem uma flor embaixo do prepúcio do touro. Essa a situação, a correção ela é cirúrgica, ela existe tratamento, porém é cirúrgico. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. 6h21, a Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, a BQM, elegeu hoje os integrantes da nova diretoria da entidade maior da raça. 2 candidatos, você vê um deles aí, o Carlos Eduardo Caco. 2 candidatos disputaram a eleição. O candidato Carlos Eduardo Pedrosa Auríquio, conhecido como Caco, que você acabou de ver, obteve, pela chapa Renovar e Inovar, 1.293 votos. Aí está o Caco, um total de 65,8% dos votos válidos. A chapa Tradição e Responsabilidade, encabeçada por José Macário Pérez Pria, recebeu 657 votos na eleição. A votação foi realizada em sistema de urnas eletrônicas. 6h22, agora nas informações da CSJ, você acompanha o desempenho de uma mini fábrica que produz ração para o gado de corte dentro da fazenda. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Melhora a qualidade e agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa: o seu gado de corte. A Conferência do Clima será realizada no Chile em dezembro, mas já em Brasília, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, produziu um documento sobre o papel do agronegócio na preservação do meio ambiente. Veja os detalhes com o repórter Saulo Lopes.
O relatório elaborado pela Confederação Nacional da Agricultura tem 20 artigos que vão representar no Chile um modelo de produção agropecuária nacional. O debate em torno dos pontos básicos do documento inclui autoridades do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente e do Ministério das Relações Exteriores. 2 artigos chamam a atenção. A CNA é contra a taxação por emissão de carbono dos produtores rurais brasileiros com as atividades do agronegócio. E quer deixar claro para o planeta que o Brasil já possui legislações e boas práticas agrícolas, como a preservação de matas nativas associadas ao plantio de alto rendimento em todo o Brasil. O Brasil tem alguns aspectos muito positivos. Eu acho que cada um tem seus méritos e seus problemas, mas sim, nós temos algumas coisas muito significativas. O Código Florestal Brasileiro, efetivamente, é uma das legislações de gestão territorial mais ambiciosas do mundo. Muito poucos países têm coisa parecida. Reserva legal é um conceito que quase nenhum país adota. E da mesma maneira também a ideia de áreas de preservação permanente. Quem teve a oportunidade de viajar pela Europa, pelos Estados Unidos, vê que frequentemente as plantações chegam até as margens dos rios. Não existe essa ideia de deixar uma faixa de vegetação nativa ao longo dos rios. Então, efetivamente, temos algumas coisas muito admiráveis e dignas de serem mostradas e possivelmente observadas por outros países também. O documento produzido pela Confederação Nacional da Agricultura, a ser divulgado na COP25, envolvendo as 25 nações mais prósperas do planeta em torno do clima, em Santiago do Chile, no início de dezembro, fica pronto há mais de um mês a realização do evento. A antecipação das discussões e a colocação delas no papel, num documento, refletem a preocupação com o tema e também com o produtor rural, ator principal na produção brasileira. Que o produtor que vem contribuindo decisivamente para a proteção e o respeito ao meio ambiente, principalmente no cumprimento do Código Florestal, onde nós temos, como por exemplo, o bioma Amazônia, onde o produtor rural é obrigado a preservar 80% da vegetação nativa de sua propriedade, que ele tenha então uma remuneração por essa contribuição que dá ao desenvolvimento e a sustentabilidade. Além disso, um dos pontos defendidos no documento do Position Paper da CNA para a COP25 é também de que seja viabilizado finalmente o apoio financeiro, principalmente dos países desenvolvidos, né, para que as estratégias, a execução das estratégias de redução das emissões de gases de efeito estufa, no nosso caso, no nosso país, possam ser implementadas de forma mais efetiva. O Ministério das Relações Exteriores realiza nesta quinta-feira uma outra reunião em que dela podem sair sugestões para serem anexadas a esse documento. Dirigentes da Confederação Nacional da Agricultura também foram convidados para participar. De Brasília, Saulo Lopes. Você vai ver daqui a pouco, 7 horas no horário de Brasília, o leilão da Jacarezinho. Oferta de 250 reprodutores Nelore, com avaliação genômica, e também portadores do CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. É um selo que garante a qualidade reprodutiva do animal. 250 reprodutores, você tem uma imagem geral deles. A realização é da Central Leilões, e você está vendo aí, o leilão começa mais cedo do que o horário habitual, daqui a pouco, daqui uma meia hora. E depois do intervalo comercial, direto de Araçatuba, Central Leilões, mais imagens e informações do leilão da noite de hoje, começando mais cedo. Agora, a cotação da vaca na região centro-oeste do país. Agora são 6h30 no horário de Brasília, já dissemos aqui, vamos reforçar. Daqui a meia hora, 7 horas no horário de Brasília, a agropecuária Jacarezinho oferta 250 reprodutores Nelore com DEP genômica. É o 35º leilão virtual de touros, com realização da Central Leilões. Nós vamos a Araçatuba com o nosso companheiro João Campo, que traz as informações. Já antecedendo o início do leilão. João, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Jorge Zaidan. Boa noite a você que assiste aqui a grade de programação do canal do Boi. Isso mesmo, Zaidan. E a
primeira palavra vai ser para reforçar o horário. Abriremos a transmissão direto daqui de Araçatuba a partir das 19 horas no horário de Brasília. Então, mais 28 minutos e nós estaremos no ar direto aqui dos nossos estúdios. E quem vai falar um pouco mais sobre esses 250 reprodutores que nós ofertaremos é Rafael Zonzini, gerente de pecuária da Agropecuária Jacarezinho. Boa noite, Rafael. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores do SPA. De fato, chega o dia, né? Chega o dia. Mais um evento nosso, uma oferta da abertura de safra 17. Estamos aí já com a clientela, com os parceiros, os amigos acionados aí para o leilão e façamos bons negócios aí a todos nessa noite, né, João? E eu tenho certeza que assim será. Bom, o primeiro lote que eu vou apresentar aqui rapidamente para você que nos assiste é justamente o lote de número 1. Pode colocar o lote 1, que será destaque dentro do nosso leilão. Esse é produtor, né, Rafael Zonzini, que está entre os touros que integram a bateria dos touros teste de progênie da Delta Gen, é o Decumbens AJ. Ele já teve 600 doses distribuídas dentro do programa de touros jovens Delta Gen. E é um touro que, enfim, 3 centrais de inseminação estão aguardando a batida do martelo para que, junto com a Agropecuária Jacarezinho, eles decidam para qual central ele vai. Reprodutor, destaque, 49% à venda, é o lote número 1, Rafa. É isso aí, João. A gente colocou num pacote só o Assis AJ e o Lítio. 2 líderes de sumário. 2 líderes de sumários, né? Touros com uma acurácia, uma assertividade muito grande, aí grandes rebanhos já usaram, usam, né? E muito forte, né? Uma régua de avaliação muito forte. É o maior índice genômico da safra dos testes oficiais da Delta Gen. Portanto, a gente optou aí por colocar um touro destaque, um touro de central aí para a oferta. E ele tem hora marcada, hein? Às 21 horas será vendida 49% das cotas deste touraço que é o Decumbens AJ, um dos grandes touros do nosso trabalho. Outro touro que eu vou mostrar agora também é o lote de número 19. Pode colocar na tela, por gentileza, Canal do Boi. Aliás, quem conhece a Bela Vista já pode até ver, né? Aquela filmagem foi feita lá na Bela Vista. Touro que está em produção na Bela Vista. O lote de número 19, um touraço aí, filho do Pinot AJ. O Pinot veio daquela safra dos vinhos que nós vendemos lá no leilão da fazenda, né, Rafael? Hoje, essa bateria, a bateria 5, né, é de genética AJ, são todos filhos do Pinot, né? É um touro que veio muito forte, de uma linhagem também líder de sumário, né? Vem direto do Katmandu, que já foi ponta de sumário. Então, importante, uma bateria musculosa, grossa, precoce, muito bacana essa bateria 5. E o lote 19 vem para abrir aí esse foguete aí, que é essa bateria, muito pesada, muito forte, uma régua de avaliações bacana. Interessante a bateria 5 aí com o lote 19. Outro lote, ou melhor, agora eu vou pedir a bateria de número 9, por gentileza, que é a bateria de maior índice final dentro do nosso trabalho. É uma bateria com mais de 16 pontos de índice final, filhos do Titãs AJ, Beatles AJ, Dvorak e de 2 touros que trabalharam na Agropecuária Jacarezinho, que é o 1147 e o 0506. Só para lembrar, baterias de 5 em 5 touros e quem comprar o primeiro pode levar ela como um todo, né, Rafael? A gente normalmente faz isso, né, João, para ter uma fluidez, para ter uma velocidade mesmo no remate, porque precisa de ganhar um pouco de tempo, né? Sem dúvida. E de fato, para o cliente, para o comparador que quer fazer uma carga, quer levar uma bateria, ele pega o primeiro e tem a opção de levar os demais, né? Essa bateria é uma bateria pesada, aberta na genética, aí tem bastante coisa, tem Beatles, tem Dvorak e muito, muito forte na régua de avaliações aí. Mais 37 de PE, né, de perímetro escrotal, quase 600 quilos de peso. São animais aí, tem animal de janeiro
O 39 e o lote 39 e 40 são animais de janeiro de 2018, né? É importante nós falarmos, né? Jovem, né? Nascimento, né, Rafael? É novembro, dezembro e janeiro. O período, a época de nascimento lá da Bahia é um pouco mais tarde do que no Centro-Oeste, de uma maneira geral, né? A gente começa em 15 de janeiro a estação de monta e vai a 30 de março, né? Então são 75 dias, aperta as matrizes, aperta a vacada e o nascimento fica lá para frente. Eu vou chamar agora o lote de número 64, que é um filho do líder de Sumário, que desapareceu precocemente, o Pardo, lá da fazenda Maragogipe. Mandar um grande abraço a Maragogipe, ao seu Wilson Brockman, esse parceiraço da Jacarezinho, né, Rafael? Sem dúvida. E esse é um touro extraordinário, hein? Ele tem o 6º melhor índice final, com 18,7, negativo para peso ao nascimento. Que carcaça, hein, Rafael? Uma carcaça a gente vê, você vê tem 4 filhos direto nessa bateria do Pardo. E muito forte de peso, de perímetro, ganho de peso, né? É um belo exemplar, você vê um touro comprido, grosso, musculoso, né? Tem muita carne, é uma bela opção. É um touraço, viu, gente? Anotem aí, esse é o lote de número 64. Eu vou alternar entre baterias e lotes. A bateria de número 17, por gentileza. Essa bateria maravilhosa, também próximo aos 600 quilos de peso. É uma bateria de mais de 13 pontos de índice final médio. Lembrando que os números retratados aqui, aliás, acho que desde os leilões de 2016 ou 2017, são baterias... perdão, perdi o raciocínio. São avaliações genéticas oriundas de provas genômicas, né? A Jacarezinho só vende touro genômico. Exatamente. Então, os índices são índices genômicos, né? Nesse caso aí da bateria 17, são 4 touros, eles estão subdivididos e apartados por musculosidade e precocidade ao sobreano. Então, são muito fortes lá na musculatura do sobreano. Tentando puxar, né, João? Claro. O animal com uma precocidade, com um entore precoce, com uma precocidade de acabamento, de rendimento de carcaça, né? Pensando numa produção dirigida para isso. E falando em avaliação precoce, eu vou recolher agora o lote de número... Ou melhor, a bateria 20. Pode colocar a bateria 20, Canal do Boi, por gentileza, que é uma bateria de maior índice ao desmame de todo o nosso leilão. Essa bateria é uma das minhas preferidas também, viu, Rafael? Você vê, é muito estruturada, forte. E lembrar para o pecuarista, a arroba do bezerro é a arroba mais barata que você coloca, né? A arroba do desmame, o quilo desmamado é a arroba mais barata da pecuária. Então, vai comparar quanto que custa para você colocar uma arroba de bezerro para você colocar uma arroba de boi gordo no coxo, né? Então, o que a gente faz, né? Aparta por índice de desmame, tem muitos pecuaristas e muitas fazendas que optam por isso, por ter lá uma desmama, né? Ou se vai segurar as fêmeas, ou vai vender toda a produção, o índice de desmame é uma característica importante dentro da pecuária, né? Vamos ao lote de número 116, Campo Grande, por gentileza. Esse que é um filho do Volvo, da Tulipa, outra fazenda que faz parte da Delta Gen e que é parceira da marca agropecuária Jacarezinho. Esse touro é o líder de peso de todo o nosso leilão, são quase 700 quilos aos 23 meses e recriado lá na Bahia. A gente sabe quão desafiador é o ambiente, né? Tá aí, João, a amostra né, o resumo do trabalho, né? Um filho de um touro da Tulipa, muito pesado, né? Ganho de peso lá em cima. E interessante que tem aqui na bateria tem Dakota, tem lítio, e ele entra muito forte, uma bateria muito pesada aí. E para terminar a nossa apresentação, eu quero a bateria de número 2, que é justamente a bateria que vai abrir o nosso leilão, com os lotes 4, 5, 6, 7 e 8, que é lítio, uma bateria fechada de filhos do grande último líder de sumário produzido pela agropecuária Jacarezinho. Aliás,
O que o nosso trabalho hoje na atualidade deve-se ao lítio, né, Rafael? O que seria de nós sem o lítio, né? Todo mundo tem um pouquinho no bolso aí. Todo mundo utilizou e diversos programas utilizaram-se do lítio, né? Sem dúvida. Ele ainda é o líder, por exemplo, do sumário Paint consolidado. Exatamente. O atual líder. E são muitos filhos avaliados, né, João? Tem mais de 40 mil filhos avaliados aí no desmame, no sobreano, tem muito filho. E a gente normalmente faz algumas baterias com essa genética do lítio, que ainda tem uma procura bacana, né? É isso aí. O nosso compromisso é daqui a pouco, daqui mais 18 minutos, às 19 horas em ponto, nós estaremos no ar ao vivo, eu com Rafael Zonzini, Lourenço Campo, diretor-presidente da Central Leilões, está aqui. Quem vai estar conosco também aqui é o Renato Plaque, nosso diretor de operações da Agropecuária Jacarezinho, e o Rodrigo Dias, ele que é o gerente técnico da Delta Gen, vai estar aqui junto conosco para que nós possamos, da melhor maneira possível, levar grandes oportunidades a você que nos assiste. Daqui a pouquinho, 250 touros AJ, hein? É isso aí, não deixe de conferir, não deixe de participar às 19 horas conosco. É isso aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, João. Obrigado, Jorge Zaidan. Daqui a pouco o Zaidan hoje vai descansar um pouco mais cedo, né, Zaidan? Nós, a partir das 19 horas, estaremos no ao vivo direto aqui. Um abraço, Zaidan. Valeu, obrigado, João, Rafael. Sucesso para vocês nesse leilão de daqui a pouco, mais cedo hoje. Agora você acompanha a análise da Scott Consultoria do mercado físico do boi gordo desta terça-feira com o Felipe Reis. No fechamento do mercado do boi gordo da terça-feira, 29 de outubro, a cotação do boi gordo subiu em 15 das 32 regiões pesquisadas. A oferta limitada de boiadas e as exportações em bom ritmo explicam esse cenário de alta. Em São Paulo, por exemplo, apesar das cotações permanecerem estáveis na comparação dia a dia, atualmente, o boi gordo está cotado em R$ 167,50 por arroba a prazo livre de fundo rural. Destaque fica por conta do sudeste de Mato Grosso, onde a cotação do boi gordo subiu 1,7% nesse mesmo período. Isso se deve à oferta restrita de animais terminados. Para atender a demanda de início de mês, as indústrias já estão correndo atrás da oferta, pagando preços maiores para o boi gordo. No acumulado de outubro, na média de todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, a arroba do boi gordo teve uma alta de 4,5%. Ou seja, essa alta reflete não apenas uma região específica, mas temos observado valorizações em todas as regiões que nós pesquisamos. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 11,26 por quilo. Esse é o maior preço desde o início do ano. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Vamos ver a cotação de preços apurada hoje pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste. Os números que vocês vão ver são o preço mínimo em cada praça que nós vamos mostrar. Preço à vista, livre de fundo rural. Por exemplo, em São Paulo, nas duas praças, a cotação hoje ficou em R$ 165,50. Não teve alteração. Mínimo. Daqui a pouco eu vou dar o balizador do GPB. Você vai ver que teve gente que negociou valores maiores do que esses. Mas nós tivemos alterações em Belo Horizonte, a capital mineira, a alta de R$ 1,00 por arroba. E no sul de Minas, alta de R$ 2,00 por arroba. Nas outras praças não tivemos alteração. No sul do país, o boi subiu hoje no preço mínimo no Paraná, R$ 2,00 de alta. E 15 centavos de alta na cotação do boi, no quilo vivo, no oeste do Rio Grande do Sul e também na Praça de Pelotas. Na região centro-oeste, praças de Goiás e Mato Grosso do Sul, tivemos alta nas duas praças goianas. R$ 1,00 de alta na capital e R$ 1,00 de alta no sul do estado. Em Mato Grosso, alta na capital, alta de R$ 1,00 na arroba, no preço mínimo. No norte do estado, também alta de R$ 1,00. No sudeste de Mato Grosso, alta de R$ 2,50, a arroba foi a R$ 150,50, preço mínimo. E no sudoeste do estado, também alta de R$ 1,00 na arroba. Na região nordeste, tivemos alta de R$ 1,00 no oeste da Bahia,
e de 50 centavos no Maranhão. E na região norte, 2 alterações. Uma alta de 50 centavos em Paragominas, a arroba foi a R$ 157,00, à vista livre de fundo rural, preço mínimo, e alta de R$ 1,00 no norte do Tocantins, que foi a R$ 159,50. Veja agora a cotação de preços do bezerro. Seis horas e 47, hoje é terça-feira, dia de mostrar as médias de preço do boi gordo do balizador do GPB. A gente sempre lembra, o balizador é formado por relatos dos próprios pecuaristas que negociaram com a indústria. O relatório que nós vamos exibir se refere a informações passadas pelos pecuaristas no período de 24 de outubro até as 11 da manhã de hoje, dia 29. Os valores da arroba no relatório são preços à vista com fundo rural. No início da semana, os preços da arroba do boi voltaram a subir pouco menos que no período anterior, mas se sustentaram com um aumento médio de 0,39% nas praças informadas e destacadas no relatório. O destaque desse relatório principal, que vem dos pecuaristas, é o seguinte: a oferta restrita de bois nos vários estados e ainda a grande procura por parte das indústrias. Muitos frigoríficos, segundo os pecuaristas, estão em competição para comprar gado gordo e formar as escalas. As exportações puxam essas cotações e a demanda interna está se mostrando consistente. É o que diz o coordenador do balizador, o Luiz Roberto Zilo. Mesmo porque, segundo ele, estamos chegando perto do início das festas de final de ano, quando normalmente o consumo é maior. Este ano parece que existe, sim, um certo ar de ânimo por parte dos integrantes do meio pecuário, diz o Luiz Zilo. Que assim seja, né, Beto Zilo? Relatos nos grupos sociais apontam a existência de uma intensa comercialização de bois entre os estados e indústrias indo longe em busca da matéria-prima para perfazer escalas e aproveitar os ganhos com a exportação. Em contrapartida, diz o Beto Zilo, a escala média no período, que inclui os abates de machos e fêmeas, subiu um pouco, quase 2 dias em relação ao período anterior, ficando em 6,2 dias corridos. Vamos ver mais informações passadas pelos pecuaristas. No período de 24 a 29 de outubro, 66% dos lotes informados no balizador foram de machos e 34% de fêmeas. Destaque para o aumento do abate de fêmeas, que talvez possa ser traduzido como falta de bois no mercado, ou quem sabe também possa ser traduzido como descarte de fêmeas em protocolo de IATF. 45% das negociações foram feitas com prazo de 30 dias, 36% foram à vista. Houve um pequeno aumento nessa forma de pagamento. A alta pode ser explicada pelo fato de que, no momento de maior procura por parte das indústrias, os pecuaristas se sentem mais à vontade para pedir prazos menores. Quase 88% dos lotes de machos e fêmeas vieram de confinamento e semi-confinamento. Do total, 57% de confinamento tradicional, mantendo o histórico do balizador. 30% dos lotes informados, incluindo machos e fêmeas, foram negociados no peso vivo. A média do rendimento negociado no peso vivo de todas as categorias, incluindo machos e fêmeas, foi de 53%. 21% dos negócios tiveram algum tipo de bonificação. Pois é, nesse período de 24 de outubro, até às 11 da manhã de hoje, quando as informações chegaram, 51% dos pecuaristas optaram pelo desconto sobre o faturamento
E os demais, 48,5% pela folha de pagamento. Nós estamos falando do Fundo Rural. E aí o Luizilo diz o seguinte: você, pecuarista, deve consultar o seu contador e refazer as contas sobre a melhor forma de contribuição do Fundo Rural. Vamos ver agora as médias de preço, começando por São Paulo. A Praça Paulista continuou com preços em alta, embora alta menor em relação à semana passada. O aumento foi de 0,4% no período, permanecendo na casa dos R$ 168,00 à vista. Muita procura ainda pelo boi China, já rompendo a casa dos R$ 170,00. Com vários negócios até na casa de R$ 171,00 e com espaço para mais aumentos durante esta semana. O menor valor informado a prazo no período foi de R$ 168,00 e o maior valor a prazo foi de R$ 171,00. Nos preços à vista, o menor foi de R$ 166,00 e o maior de R$ 170,00. Vamos para Minas Gerais. O estado ainda tem fôlego para aumentos de preços da arroba do boi comum, atrelado à demanda pelas indústrias que estão exportando para a China. Foram muitos negócios a prazo na casa de R$ 168,00 por arroba no estado. Houve negócios de até R$ 170,00 em Minas Gerais. A média no período do boi à vista, você está vendo aí, ficou em R$ 164,14, uma alta de quase 0,4% em relação ao período anterior. Segundo o coordenador do balizador, Luizilo, continuam a surgir negócios informados à vista, o que não era visto em Minas Gerais havia meses. Talvez aí, segundo o Zilo, a sede dos frigoríficos pelo chamado boi China. A escala média no estado, com isso, subiu um dia no período em relação ao período anterior, ficando em 6,8 dias corridos. Para a gente fechar o balizador de hoje, em Mato Grosso do Sul, os preços continuaram em alta na semana. A alta foi de 0,38% em média, ficando na casa de R$ 158,81 por arroba, aproximando-se, quem sabe, ainda nesta semana, de R$ 159,00. Vamos aguardar. A escala diminuiu em relação ao período anterior, ficando na casa dos 5 dias corridos. 6 horas e 54 minutos, daqui a pouquinho, 7 horas, daqui a 6 minutos, tem a oferta de 250 reprodutores da agropecuária Jacarezinho. São animais avaliados com DEP genômica e também portadores do CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, um selo que atesta a qualidade reprodutiva do touro. 250 reprodutores, daqui a pouquinho, aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. Também com realização da Central Leilões, a partir de segunda-feira da semana que vem, dia 4 até quinta-feira, a Central Cenepol promove a sua semana de comercialização de genética da raça Cenepol. Você vai ver aqui no Canal do Boi. Dá uma olhada no gado. Após o sucesso do evento de setembro durante a Camaru e buscando atender melhor ainda o investidor, a Central Cenepol prepara uma nova edição da sua semana de comercialização agora em novembro, aqui direto de Uberlândia, em Minas Gerais, trazendo novas oportunidades de investimento para aqueles que vão começar ou já criam a raça Cenepol. De 4 a 7 de novembro, acontecerá a terceira semana de comercialização Central Cenepol para os amigos. No dia 4 de novembro, vamos disponibilizar ao mercado 60 touros Cenepol, todos eles registrados, com andrológico positivo e a preço fixo, através de diversas inserções aqui com o Canal do Boi. O mesmo acontece na terça-feira, quando disponibilizaremos receptoras com bezerro PO ao pé, todos eles com registro de nascimento. E na quarta-feira, dia 6 de novembro, vamos ofertar ao mercado
o direito de aspirar as melhores doadoras que estiveram dentro da Central Cenepol no ano de 2019. Para finalizarmos a maratona de comercialização da Central Cenepol, brindaremos o mercado com um leilão que dá início às 20 horas e 30 minutos do dia 7 de novembro, onde disponibilizaremos 60 fêmeas extremamente avaliadas e direcionadas pela Central Cenepol. O evento encerra a agenda de comercialização em 2019 desse projeto que possui apenas 3 anos e já conquistou a confiança do mercado nacional. A proposta da Central Cenepol é facilitar a vida do pecuarista. Para quem tem vontade, para quem tem um sonho de realizar e fazer a criação do PO, nós estamos aí. Nós vamos levar do embrião à comercialização, porque a Central conta com um laboratório próprio, todo o desenvolvimento da raça até chegar e apresentar ela da melhor forma para os pecuaristas no Brasil todo. Gostaria de agradecer a todos os parceiros que alimentam esse projeto, do embrião à comercialização, desprendendo os melhores animais de cada propriedade e assim ofertando para novos criadores incrementarem toda essa bagagem genética nas suas propriedades. Para facilitar ainda mais a aquisição de genética Cenepol por produtores de todo o Brasil, a empresa oferece condições especiais de frete e pagamento. Nós vamos ofertar os animais em 36 parcelas, sendo as 5 primeiras dupla, frete free em toda a malha rodoviária do Brasil. É uma facilidade para o mercado fazer aquisições do que há de melhor dentro da raça Cenepol. Vale lembrar que o Cenepol vive o seu auge e a estação de monta se aproxima. Isso significa que é o momento ideal para você aproveitar as oportunidades de negócios que estarão disponíveis nesse grande evento. Então, para quem está começando, para quem tem o carinho com essa raça, está aqui a oportunidade. Diversas novilhas avaliadas e direcionadas pela Central, desde o embrião até a comercialização. E também para quem já cria, Gustavo, a raça Cenepol, ele pode buscar uma melhoria, buscar uma bagagem genética a mais, novas linhagens, novas produção e assim ajudar toda essa história da raça Cenepol a galgar aí para a evolução e melhorar, que é o que a gente vem procurando no dia a dia em todos os rebanhos, né? Buscando precocidade, qualidade de carcaça. Eu gostaria de convidar vocês, pecuaristas, a prestigiarem o último trabalho da Central Cenepol no ano de 2019. É a 3ª semana de comercialização, que acontece aqui no Canal do Boi, com diversas inserções ao vivo. A leiloeira é a Central Leilões. Parceria com a Central Cenepol, nós vamos ofertar o que há de melhor dentro da raça Cenepol. Com essa reportagem, o Mais Pecuária fica por aqui. Hoje terminamos mais cedo, porque dentro de instantes tem início o leilão da Agropecuária Jacarezinho, com a oferta de 250 reprodutores. Dá uma olhada aí, nós vamos terminar o programa com esse lote de animais da raça Nelore, que tem DEP genômica e tem também o selo de identificação e produção, o SEIP, realização da Central Leilões. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. Bons negócios e até amanhã.